Lançar um ataque on-path, que a gente já viu lá na Security Plus, que esse on-path ele chama do famoso man in the middle, né? Ele traz aqui de on-path de no caminho, né? É um ataque quando um ator mal intencionado se instala no meio ou no caminho de uma conexão. Por isso, on-path, que no caminho, né? No meio do caminho, enfim. Ele difere de um ataque de sequestro, pois não substitui o cliente, mas atua como um retransmissor entre o cliente e o servidor. Ambos os lados pensam que estão se comunicando diretamente um com o outro, mas na verdade estão fazendo isso pelo ataque on-path. Esse ataque ele captura as informações que poderiam ser criptografadas e manipula os dados de alguma outra forma. Aí onde entra aquela parte de SSL stripping lá, ele usa algum tipo de ataque de downgrade para fazer esse SSL stripping. Então a gente tem lá o usuário aqui. Ixi, era para fazer uma basezinha do monitorzinho. A gente tem o usuário, a gente tem aqui o servidorzinho, né? Que era para ser um mundinho, sei lá. Enfim, para ser um mundo aqui, internet, um servidor. E aí tem a comunicação. Aí no meio aqui, a gente tem um outro computadorzinho aqui que seria o atacante. Essa comunicação aqui, ele vai tentar, sei lá, falar para algum protocolo. Aí o atacante no meio, onde não pode usar aqueles protocolos tipo PUDL, enfim, ele vai falar assim, ó, fecha aqui comigo usando outro protocolo vulnerável. E aí ele intermedia. Aí, na verdade, em vez dessa máquina fechar lá direto com o servidor, na verdade ele fecha aqui com o atacante, pensando que tá falando com o servidor. E aí o atacante, por sua vez, fecha a comunicação legítima com o HTTPS aqui do servidor. Basicamente isso, o ataque de SSL strip. Ele tira o SSL, né? Ou ele passa por um SSL aqui que ele consegue... Ele passa por um HTTPS que ele consegue ver as informações e fecha lá com a máquina. Ou às vezes ele até fecha para HTTP. Tenta para HTTPS não dá certo, fecha para HTTP. E aí esse atacante fecha com o HTTPS com o servidor. Wi-Fi Pineapple, Rogue AP. Ou às vezes também ele tem um certificado no main demido aqui. Por exemplo, alguns antivírus, tá pessoal? Eles usam isso. Eu uso o Kaspersky, por exemplo. O Kaspersky ele tá com um certificado na minha máquina. E aí ele fica como main demido. Eu converso com o Kaspersky conversa com os servidores aí. Então ele consegue ver tudo que está transmitindo. Wi-Fi Pineapple seria um Rogue AP, você vai ficar no meio, né? E aí, basicamente, funciona da mesma forma aqui. Se é tráfego aberto, você consegue estar no meio vendo ali. Ou então fazer esse meio daí do certificado. Falsificar protocolos de LAN. Um ataque on-path geralmente é feito usando estratégia de falsificação ou envenenamento de cache com qualquer uma das seguintes opções: DNS, ARP e MAC, que a gente já viu isso nas outras aulas. Usando qualquer um desses ataques, quando o dispositivo precisa entregar mensagem à vítima, ele enviará um ator mal intencionado. Funciona muito da mesma forma que o DNS, ele altera lá o IP, né, do nome. O ARP ele também falsifica dizendo que ele é o gateway da rede, enfim. E a falsificação do endereço IP também funciona basicamente da mesma forma. LLNMNR e NetBIOS são dois serviços de resolução de nomes usados em ambientes Windows para resolver o endereço de rede. Durante a resolução de nome, se um host do Windows não conseguir resolver um domínio ou nome de host por um servidor DNS, ele consultará outros hosts no segmento local. Por padrão, o processo usará primeiro esse LLMNR e, se falhar, usará o NetBIOS Name Service, que é o NBTNS. O Responder é uma ferramenta man in the middle, e aí aqui já traz, né, esse conceito man in the middle, em vez da do on-path, que pode ser usada para interceptar, pitrar e envenenar requisições LMR NBTNS. Você que tem um comandinho lá do NBT Search lá, Search NBT NB, alguma coisa assim. Vou gravar aula disso daí. Que a gente roda isso na rede, você descobre quais máquinas Windows, porque as máquinas respondem a esse servidor, essa requisição. Para que o ataque funcione, o sistema da vítima deve ser enganado para consultar um nome inexistente ou impedir de usar um serviço de DNS legítimo. Quando a solicitação é interceptada, o responder retorna o IP do host do invasor como registro de nome. Como eu disse para vocês, responder é o nome da ferramentinha, fazendo com que o host da consulta estabeleça uma sessão com o invasor. Tem a parte de hash. Quando a gente fala de hash, a gente tem dois ataques que... O que seria o hash, né? O ideal é a gente não salvar a senha em branco, né? No banco de dados. Normalmente a gente salva um hash. Um hash que não volta, né? Não reversível. E aí na hora de você fazer a verificação da senha, você passa o mesmo hash e compara os hash. Então, às vezes a gente não consegue a senha, porque tá no hash. Mas a gente pode conseguir o hash. E aí tem esse negócio aqui, ó, do pass the hash, que é quando o atacante captura um hash de um usuário e passa e o usa para tentar usar a autenticação no sistema. Ao invés de você passar a senha, você já passa o hash direto, funciona da mesma forma. Kerberos Roasting extrai os hashes das contas de serviço do AD e realiza a quebra de senha do modo offline. Isso aqui é meio pauleirinha fazer. Desde que obtenha a senha, é possível assumir o controle do sistema. E esse Kerberos Roasting aqui é um ataque significativo, pois muitos serviços possuem privilégio de administrador e suas respectivas senhas raramente são alteradas. Já tive aula com o professor que falou que não conseguiu fazer isso aqui na prática, só em laboratório. Enfim, não sei até onde isso aí na prática é
viável, né, no mundo real. Encadear as explorações, pra gente finalizar aqui. O encadeamento de exploração é o ato de usar várias explorações para formar um ataque maior. O sucesso do ataque dependerá de todas as explorações fazerem a sua parte. O uso de múltiplas formas de ataques em uma natureza distribuída se torna complexas e difíceis de defender. Alguns exemplos de encadeamento de explorações incluem uma exploração do Metasploit, que resulta em um shell de nível de usuário, seguido de um ataque de escalação de privilégio local para fornecer privilégio no nível de sistema do shell. Isso aqui é de boinha e a gente tem lá isso daí. O módulo que executa o injeção SQL, bypass de autenticação, upload de arquivos, injeção de comandos e uma escalação de privilégios para finalmente dar ao invasor um shell de nível. Também, às vezes, é muito tranquilo. Eu já vi casos, pessoas explicando, falando assim, olha, a gente fez um pentest do sistema, a gente pegou uma entrada não sintetizada, fez injeção SQL, conseguiu fazer esse bypass de autenticação, conseguiu entrar para dentro do servidor e pegou root, por causa da injeção SQL. Aí você fala, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Invadir fisicamente ou eletronicamente uma rede privada, plantar um dispositivo malicioso e usar esse dispositivo para descobrir e atacar sistemas vulneráveis. Putz, isso aqui eu já vi a história disso. O pessoal fez pentest e aí conectou lá um Raspberry Pi em uma das portas lá debaixo de uma mesa. Ficou meses. Qual que era o ambiente? Um banco. Distrair um guarda de segurança para que um colega possa adulterar uma câmera ou um sistema de alarme enquanto outro colega invade o escritório privado para roubar documentos importantes. Isso aqui já é um pouco mais hardcore, né? O pessoal já se arrisca um pouco mais. Mas beleza, pessoal. Conseguimos entender essa parte de exploração aí, né? Bem suave, bem tranquilo. Dois conceitos que a gente precisa fixar aí. Esse VLAN Hoping e a parte de... Fugiu o negócio aqui, gente. Pass the Hash. Scarecrow também pega um pouquinho, mas Pass the Hash e VLAN Hoping aí são duas coisinhas que pode ter certeza vai cair na prova.